Então sejamos todos bem-vindos mais uma vez. Hoje o tema está contido, como todos os outros, no Evangelho segundo o Espiritismo, e é importante que se diga que o Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, está em cargo do nosso irmão Verno Kremer, trabalhador da nossa casa. Uma boa palestra a todos. Queridas irmãs, caros irmãos, muito boa tarde. E aos nossos seguidores das redes sociais, dependendo do horário que vão assistir, o nosso bom dia, boa tarde ou boa noite, desejando que a paz de Deus esteja presente no coração de todos. Considerando os dois planos da vida, o espiritual e o material. Hoje nós vamos pedir licença para a espiritualidade, rogando também o amparo deles, para poder dizer que vamos falar daquilo que o nosso coração sente, dos nossos sentimentos. E por isso, se em algum momento vier a emoção, é porque é fruto sincero daquilo que nós sentimos. E nós já podemos dizer que nós amamos Deus. Nós amamos ao Pai. Nós também amamos a Cristo, que é o nosso modelo e guia. Porque o Espiritismo é cristão. Ele tem Jesus como modelo. Nós amamos a todos vocês. Nós amamos a vida. Então, nesse sentimento de amor, que como uma linda música cantada, é que nós vamos conversar hoje sobre este capítulo. O de número 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. É um capítulo carregado de simbologia. A linguagem da metáfora que o Rabi utilizava-se para trazer os seus ensinamentos. O alqueire é uma espécie de luminária muito pequenininha, parece uma folha, aonde os judeus depositavam um óleo e com um pavio acendiam na ponta, e aquele óleo ia queimando devagar e iluminando o ambiente escuro. Cristo, usando a simbologia, diz: coloca lá em cima a candeia, em cima do alqueire, não embaixo. Porque a luminosidade, colocando embaixo, ela não atinge a todo o ambiente. Coloca em cima, para que possa iluminar mais os ambientes. Percebam a simbologia de Jesus. Percebam a simbologia. Ele diz: eleva-te para iluminar-te.
Esse capítulo tem vários itens, mas tem um em especial que nós gostaríamos de conversar hoje, em razão do que nós estamos passando no nosso Rio Grande do Sul. E é o item a coragem da fé. Já lemos esse item em outros momentos, em outras oportunidades. Já falamos dele também. Mas hoje ele toma um contorno muito especial. A coragem da fé. É um convite. Porque Cristo não desafia, ele convida. E esta passagem tem dois trechos evangélicos: o de Mateus e de Lucas. O Mateus é o evangelho escrito para os judeus convertidos ao cristianismo. O que significa dizer que ele escrevia para aqueles que já tinham Jesus como guia. Lucas é o apóstolo daqueles que atendiam os estrangeiros, que não conheciam Jesus. Então Lucas apresenta para eles Jesus. Em nosso estado, no momento que vivemos, Jesus apresenta-se para todos nós. Sejamos cristãos ou não. Ele se apresenta. Ele se mostra silenciosamente em cada ação que nós fizemos. Em cada pensamento que nós nutrimos. Em cada gesto que a gente faz. Em cada mão que a gente pega. Ali está Jesus. Que nós cantamos nas nossas músicas, né? Deus é gaúcho, diz Manco. E nesta terra, tudo que se planta, que se colhe, é o amor. Nós enchemos os nossos corações de alegria cantando essas músicas. E o amor é Jesus. As imagens falam muito mais que as palavras. Quem não se recorda do caramelo? Cercado por água, sem o que fazer. 3, 4 dias ali permaneceu. Mas o caramelo tinha fé. Ele não esmoreceu. A gente olha e pensa, como é que conseguiu? São coisas divinas.
ele não esmoreceu. Ali permaneceu, aguardando a ajuda. Houve um esforço conjunto de forças do Rio Grande do Sul e de fora do estado para que o resgate ocorresse. Não foi apenas com Caramelo, foram com 76.800 pessoas resgatadas no Rio Grande do Sul. E com mais outros milhares de animais. Foram mais de 2.000 pessoas desabrigadas e atingidas em nosso estado. 2 milhões, melhor dizendo. E todas estas pessoas e animais têm a sua fé. A gente escuta uma entrevista de uma pessoa que está abrigada no ginásio que perdeu tudo. Não tem referência mais do lar? Não tem mais referência da sua inteligência emocional, porque não tem mais as fotos da família? Não tem mais documento? Todos os seus elementos de referências humanas se perderam. O que tem é o que está no corpo. E aí, quando pergunto, como você está? Eu estou bem. Eu vou recomeçar. É a coragem da fé. É porque a candeia está iluminando mais alto. Tem que botar os óculos para poder ler, que eu não enxergo ali. Isto é os escombros da sede da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, quando as águas baixaram. Porque lá entrou água, mais ou menos 1,50 m a 1,80 m dentro da sede da Félix. Alguns livros foram atingidos, cerca de 80% da livraria. Foram os outros espaços. Isso que ficou quando as águas baixaram. Não tem ação humana. Quando a gente entrou lá. E aí ficou bem nessa página. Eu vou ler, porque está escrito naquela frase em destaque. Tem problemas que você não vai compreender. Você vai superar. Compreender é mais tarde. É da obra Despertar, de Haroldo Dutra Filho. Haroldo Dutra Dias, desculpe. É por isso que a nossa fala é do coração. Porque nós poderíamos vir aqui e falar do capítulo 1, da nova era, que fala da transição dos mundos. Poderíamos vir aqui e falar da Gênesis, do capítulo da geração nova, os tempos são chegados, da transformação, da modificação. Poderíamos vir aqui e falar das leis de destruição, da lei do progresso, que está no livro dos Espíritos. Mas o momento é de acolhimento. O momento é de se abraçar. O momento é aquele que Cristo disse: amar o próximo como a si mesmo. E a Deus acima de todas as coisas.
Por isso que tem problemas que a gente não vai compreender. Tem coisas que a gente não vai compreender. Nós vamos ter que superar. Mais tarde é que virá. Quando a gente chega nesse nível, nessa maturidade espiritual, acontece algo muito interessante. Nós recebemos ajuda. Ajuda bem. E ela vem além dos nossos rincões. Nos ensinando que a união e o amor não têm fronteiras. O amor não tem nada carimbado. O amor é universal. O resgate chega. A ajuda chega. É a coragem da fé. É o que nós estamos vivendo hoje. A coragem da fé. Nós conseguimos superar discussões de ideologia, ranços de cores partidárias, questões futebolísticas. Tudo fruto da mazela humana, do orgulho. Para que todos se unissem. É como diz a mensagem, eu tento compreender, mas não é a hora. Não é a hora. A hora é de se abraçar. É de que cada um de nós se abrace. E dissemos, nós estamos juntos. E estamos com Cristo. É Ele que está conosco. É a fé cristã. É a fé de que amanhã será melhor. De que nós vamos conseguir. É como o nosso coração está. Amassado. Dolorido. Machucado. Pensávamos que a Covid era a pior coisa que nossa geração ia viver, né? Eu pensei isso. Eu disse, nossa, a minha encarnação, a Covid já está bom. Mas os planos divinos são outros para nós. Veio o maior evento climático de todos os tempos. E é assim que nós estamos. Agora a lição, eu não sei mais se vai ter outro momento de lição na frente.
Mas com Cristo eu sei que eu vou conseguir. E com o amor de cada um, nós vamos superar. E quando a gente olha essa imagem, que está a bandeira bem amassadinha ali, né? Está bem amassada. Porque é assim que nós estamos. E aí a gente pega essa aqui. O que surge? Todos pelo Rio Grande. Saiba como ajudar. Eu me sinto acolhido. O joelho curvou, mas não caiu. Dá para prosseguir. Com dor, mas dá. Porque nós não estamos sozinhos. Todos estão conosco. Foram gestos tão surpreendentes que até o orgulho gaúcho ficou meio estranho, né? Ficou meio arranhado. Uma cicatriz boa. Para mostrar que nós todos somos filhos do mesmo Pai. Deus pode ser gaúcho, mas ele tem filhos em outros estados. E bastante. Em outros países também. E nós não tivemos o orgulho de não aceitar ajuda. Porque diz, toda ajuda é bem-vinda. Olha a lição da humildade. Tudo é bem-vindo. Porque a gente deu uma... Sabe como o avião dá aquela queda assim? E cai a máscara de oxigênio? E aquelas pessoas, as moças as aeromoças dizem, tem a máscara, bota a sua máscara. E pai, faz toda aquela coisa. Depois auxilia do lado. É assim que nós estamos. E a gente recebe o auxílio do lado. De todos os lados. Das mais variadas formas. É a luz do amor. A luminosidade da caridade. A esperança de uma nova alvorada. Muito melhor. Mas esta aqui dói, não é que dói, ela bate mais. Tá lindo, né? Ver o Cristo com a nossa bandeira. E outro dia, um jogo de imagens que cada doação faz a diferença. Cada gesto. É como se a gente tivesse aqui com Cristo nesse momento. Com Ele. E Ele vem com a nossa bandeira para poder nos criar um vínculo emocional.
e nós ficássemos no colo dele, abraçando ele. Obrigado, mestre, por estar aqui conosco. Obrigado. Quando eu vi essa imagem, me lembrei daquela passagem de João, que ele vai dizer: não vos aflijais, pois o seu fardo é leve. Divida comigo a coragem da esperança, a coragem da fé. Divida. Façamos essa comunhão de pensamentos e de vontades com o Mestre. E nós estaremos muito bem amparados. Tem aquela outra passagem que todos conhecem, que quando Jesus e alguns apóstolos estavam atravessando o lago de Genezaré, veio uma tempestade no meio da travessia. Estão lembrados? E Cristo estava dormindo no barco. E os apóstolos, que eram pescadores experientes, estavam atravessando. E sabiam que aquela tempestade poderia ser fatal. E Pedro foi em direção ao Mestre, tentando acordá-lo. Mestre, acorda! Nós precisamos da tua ajuda. Estamos correndo risco de vida. Jesus acordou, olhou para Pedro, olhou para os outros apóstolos. E perguntou: o que temas? É mais ou menos, acho que isso que ele ia perguntar para a gente hoje. O que temas? O que te aflijais? Não estou vendo, mestre. As águas estão mais bravas. O vento assopra com mais violência. Inclusive o nosso bote já começa a ser invadido pelas águas. E se virar, nós vamos morrer. Aí Jesus olha para Pedro, que era o mais nervoso naquele momento, o mais aflito, o angustiado, era como se fosse o porta-voz dos outros apóstolos. E diz: homem de pouca fé. E levantou-se, na linguagem evangélica, acalmou as águas, acalmou o vento e disse: tenha fé, Pedro. Tenha fé em mim, porque eu sou o Filho de Deus. É o que nós estamos vivendo. Tenha fé em Cristo. Tenha fé. Ele é o Filho de Deus. Ele nos ama muito. Muito. Ele nunca nos desamparou. Esta é a grande lição da candeia nesses momentos atuais aqui no nosso Rio Grande do Sul. Ver Jesus como guia e buscar viver os seus ensinamentos
amando, ajudando, colaborando naquilo que for possível. Se não for material, que seja espiritual, com uma prece. Quando for orar, pensa em alguém que esteja no abrigo, dizendo: acalma. Tenha calma. Quando for orar, pensa naquele que está com a coragem da fé de que vai se reerguer do zero. E não é um ou dois, são milhares de gaúchos. E diga para ele, em prece, tenha coragem da fé. Vai conseguir. Não desanime. Tenha coragem da fé. Pense naquele que pensa no seu álbum de fotografias. E ali estava a imagem de sua mãe, a foto da sua mãe, do seu pai, que já desencarnaram. E no pensamento dele diz: ali estava a minha lembrança dos meus pais. Eu não tenho mais nada. Ore para ele dizendo: Jesus nos ampara. Eles são espíritos imortais como nós. Vocês vão se reencontrar. São gestos singelos que significam a mudança da atmosfera espiritual. Uma mudança positiva, sem ódios, sem rancores, sem dissabores, simplesmente pelo ideal cristão de que juntos, vivendo juntos e se fortalecendo juntos, é que nós estamos vivendo a proposta de Cristo. Vejam as mãos. Nós somos as mãos, cada um de nós. Ninguém está se esquivando. Todos estão colocando a sua parcela. São mãos unidas pelo amor de Cristo. E é assim que nós nos sentimos. E é assim que nós esperamos que a nossa candeia permaneça lá em cima. E que toda vez que nós fraquejarmos, porque nós somos imperfeitos, nós vamos ter nosso momento de fraqueza. A gente olhe para a candeia, para a luz do Cristo, e lembre dessas mãos. Mãos que somam. Não são mãos que matam. São mãos que trabalham. Não são mãos ociosas. São mãos marcadas pelas dores da vida, mas que têm outras mãos igualmente marcadas, que se tocam. É como um creme de beleza que as mulheres gostam de usar nas mãos. Aquele mais cheiroso que vocês gostam. Deixa a mão macia, gostosa, porque é mãos de corações iguais.
que nós de Iaque fizemos? Para consolar. Nós somamos as mãos. Não tenho o número exato de campanhas que nós fizemos, mas acho que foi entre 4 ou 5 de arrecadação de alimentos, roupas e calçados. Produzimos 1.900 sanduíches. E olha que deu vontade de comer um deles. Mas resisti. Mais 100 cachorros quentes. Igualmente a vontade veio. Mas resisti. Todos foram entregues nos abrigos e locais de acolhimento aqui de Alvorada que nós tínhamos conhecimento. E de que necessitavam. Além de roupas e alimentos de cestas básicas e de material de higiene e limpeza. E ainda permanecemos fazendo. É um gesto simples, mas é um gesto gigantesco. Porque ao entregar, não tem palavras para definir. Não tem palavras. É uma experiência única com Cristo. É singular. É muito pessoal. E essa candeia que nós vivemos está aberta para todos participarem. Para quem quiser. É sábado de manhã. Lemos do amor do Cristo. Cada um pode fazer a sua parte. Nós queremos encerrar com um vídeo e com um poema que pediríamos que, mantendo a elevação do coração, a atmosfera que o mundo espiritual nos preparou nessa tarde de hoje, seja os tons musicais para ver e ouvir. Corrente do bem. Corrente do bem. Estamos passando por um momento de intensa dor. Agora é a hora de despertar a fé em Deus e no semelhante. Pare um instante e observe quantas mãos estendidas, lutando por toda forma de vida. Quantos corações em oração, quanta solidariedade e união. Que possamos reconstruir juntos o material e o psicológico abalado, mas que fique a lição. Nossa amada terra não suporta mais tanta devastação. A mãe natureza já agoniza por tanta poluição. Podemos fazer nossa parte em gestos pequeninos do dia a dia. Cuidar da água, separar o lixo, reciclar. Vivemos como uma grande teia, e cada movimento outro desencadeia. E assim também é naquilo que os olhos não veem. Um pensamento é energia, e por isso, apesar e acima de tudo, pense no bem, faça o bem. Se não podes doar agasalho, nem pão, doe um abraço, uma oração. É muito grande a força da vibração. E assim vamos vencendo, vamos crescendo. Deus ampara o homem através do próprio homem. Seja o amparo de alguém e formemos assim
uma grande corrente do bem. Mensagem inspirada para nossa irmã Cláudia Mesquita, do Grupo Espírita Allan Kardec, em Alvorada, Rio Grande do Sul. O povo do Rio Grande do Sul está passando por momentos muito difíceis. Agradecemos a solidariedade e compreensão de todos os irmãos, mas precisamos ainda mais. Esta corrente de amor e solidariedade não pode parar. Continuamos unidos no amor de Cristo, em solidariedade a todos os afetados pelas enchentes. Participe você também. Então, queridas irmãs, caros irmãos, que a paz de Deus permaneça no coração de todos nós. Muito obrigado. Diante da